Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre panteísmo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as perguntas número 14, 15 e 16 do Livro dos Espíritos, se houver tempo, né? E o nosso trabalho vai ser de 12 minutos, mais ou menos, e vamos então com a pergunta número 14 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta o seguinte: Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças, de todas as inteligências do universo reunidas? Olha só. Vou ficar mais perto aqui de vocês. Se for assim, Deus não seria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo um e outro. Olha só, quando os espíritos respondem essa pergunta, se tudo reunido, né, todas as coisas, a natureza, os planetas, os sóis, as energias, tudo, até os sentimentos, tudo, fosse juntando, daria o resultado de Deus, né, se fosse uma soma. Aí Kardec obtém a resposta de que isso não poderia ser, né? Porque como seria uma coisa que daria causa a ela mesma, ela seria a causa e seria o efeito, né? Então aí depois os espíritos vão insistir na resposta. Deus existe, não o podeis duvidar, é o essencial. Somente, gente, saber que Deus existe, entender que Ele existe, já ajuda demais a humanidade, já teríamos um norte, né? um ponto de apoio para a gente poder seguir. A incredulidade, muitas vezes o ateísmo, ele pode trazer um ser humano sofrido e muitas vezes uma vida complicada, uma vida cheia de conceitos, onde não vai se dar bem, né? Então a questão de ser Deus, acreditar que Deus existe já é o essencial, diz os Espíritos. E eles continuam dizendo: crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornareis melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos. Por que acreditaríeis saber que na realidade nada saberíeis? Um pensamento muito conhecido, né, que é de Sócrates, e parece, né, que ele fala: eu sei que nada sei, né? E aí a gente vai pensar que quanto mais você tenta aprofundar nessa questão, mais difícil fica entender. Dizem que certa criança estava carregando a água do mar em baldes pequeninos, né, para colocar em outra parte da praia. O pai perguntou para ela o que ela estava fazendo. Ela disse inocentemente que estava querendo trocar o mar de lugar. Querer entender essa questão de Deus, essas pessoas querem entender cientificamente, né? Muitas pessoas orgulhosas querem aprender sobre Deus, querem uma resposta científica, que é algo que não seja metafísico, algo que não seja tão na questão da fé. E aí elas não conseguem explicar. Essa criança inocente e sem conhecimento que quer mudar o mar de lugar. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas. Isso vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Está vendo? Como a espiritualidade nos alerta para que a gente busque conhecimento, aprender mais sobre nós mesmos, o funcionamento do espírito humano, as suas emoções, os seus sentimentos, as suas necessidades. E a partir daí, a gente teria, então, com a vida, né, do espírito mais esclarecida, com o conhecimento espiritual mais elevado, talvez a gente tivesse um pouquinho mais de compreensão. Por enquanto, essa resposta dada a Kardec é de que esse conhecimento para nós ele é
impenetrável. Mas Allan Kardec era insistente, né? Ele queria ir mesmo profundamente saber sobre a questão do panteísmo. E aí ele faz a pergunta número 15. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade, ou seja, da doutrina panteísta. Vocês sabem o que é panteísmo, gente? Panteísmo consiste na fé de que tudo que existe é parte de Deus. Quer dizer, essa mesa que está na minha frente é parte de Deus, essa caneta é parte de Deus, eu sou parte de Deus, você que está aí do outro lado é parte de Deus, os planetas, os sóis, os astros do universo, tudo seria Deus. Essa é a doutrina do panteísmo, né? Sistema, né? Vou dar a definição para vocês aqui, tá? Do panteísmo, a definição oficial, né? Os espíritos, então, respondem para Kardec. O homem, não podendo se fazer Deus, quer ao menos ser uma parte dele. Essa é uma resposta muito forte, né? Quem acredita nisso, ele quer ser parte de Deus. Já que eu não sou Deus, eu sou um pedacinho dele, né? Gente, nós somos criados por Deus. Nós partimos de Deus para a evolução, para o crescimento, para o aprendizado. Nós não somos parte de Deus. Na definição de Jesus, nós somos deuses, mas é no sentido de que nós podemos cocriar, nós podemos modificar o ambiente como ele fazia, as curas, né? Todo aquele trabalho bonito dele, aquele conhecimento científico dele, das energias, de tudo. Ele diz que nós poderíamos fazer aquilo também, é nesse sentido. No sentido de que o espírito evoluindo, ele vai alcançar também patamares elevadíssimos de conhecimento e de práticas em relação ao mundo onde ele coexiste. Mas nós não somos deuses, assim, no sentido que nós somos parte de Deus, do Criador, da inteligência suprema. Aqueles que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns atributos de Deus. Os mundos, sendo infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Essa é a explicação, né? O vazio ou nada, não estando em nenhuma parte, Deus está por toda parte. Deus estando por toda parte, uma vez que tudo é parte integrante de Deus, a doutrina panteísta, né? Ele dá a todos, fenômeno da natureza, uma razão de ser inteligente. O Kardec está argumentando e vai fazer a pergunta para eles agora. Que se pode opor a este raciocínio? Quer dizer, se tudo veio de Deus, tudo foi ele que fez, então por que tudo que ele fez não seja, então, parte dele, né? A razão, refletir maduramente e não vos será difícil reconhecer o absurdo. Agora vem o comentário de Kardec, que os espíritos refutaram, então, o panteísmo. Nós não somos parte de Deus, nós somos criados por Deus. Essa doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria em grande o que somos em pequeno. Ora, a matéria se transformando sem cessar, se eu fosse assim, Deus não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes, a todas as necessidades, mesmo da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Se essas coisas todas aqui fossem parte de Deus, por que elas ficam mudando? Né? Se eu sou parte de Deus, se eu fosse parte de Deus, eu não mudaria, eu ficaria permanentemente de uma forma só, que Deus é imutável, né? Ou seja, ele até pode mudar as coisas que ele cria, mas ele não se muda, porque senão ele estaria ainda em evolução e deixaria de ser Deus, né? As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus sem rebaixá-lo, ou sem o rebaixar
em nosso pensamento. E todas as sutilezas do sofisma não chegariam para resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. Esse sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Ele confunde o Criador com a criatura, absolutamente como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse uma parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor em seu quadro, mas as obras de Deus não são mais o próprio Deus, que o quadro que não é o pintor que o concebeu e executou. Quer dizer, a ideia do panteísmo é como se você acreditasse que um quadro foi pintado pelo próprio quadro. Né? O quadro foi pintado pelo pintor. Deus seria o pintor, né? O criador. E o quadro, a criatura, aquilo que ele criou. A criatura não poderia fazer parte de Deus, mas poderia ser resultado da inteligência, da inspiração e do amor de Deus. Entenderam? Essa é a questão. Gente, essas foram as perguntas de número 14, 15 e 16 de O Livro dos Espíritos e a nossa interpretação a respeito. Mais uma vez, o nosso muito obrigado, que Deus abençoe, que Deus ilumine e abraça todos vocês com muito carinho, com muita luz. Falou? Obrigado, gente.